A irmã do abduzido Antônio Vilas Boas rompe o silêncio depois da vinheta. Olá pessoal, eu sou o Edson Boaventura Júnior, sejam bem-vindos ao canal Enigmas e Mistérios e hoje a gente está aí com informações quentinhas, coisas interessantíssimas sobre o caso do Antônio Vilas Boas, aquele caso que aconteceu na cidade mineira de São Francisco de Sales em outubro de 1957, que envolveu aí uma abdução e inclusive contato sexual com a tripulante do OVNI. Tá imperdível. Antes, porém, eu queria pedir para você aí, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, nos acompanhe aí nas redes sociais. Se gostar desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar. Clica no joinha e depois deixa os seus comentários aí, porque é muito importante para nós. Sem mais delongas, vamos ver esse interessante vídeo. Este caso clássico da ufologia que aconteceu no dia 16 de outubro de 1957 com o caboclo Vilas Boas, Antônio Vilas Boas, ele é clássico da ufologia brasileira, inclusive foi a primeira abdução que aconteceu no estado de Minas Gerais. Isso porque a gente tem um caso de abdução anterior que aconteceu no estado de São Paulo no ano de 1931 e esse aconteceu em 1957. Eu queria falar para você aí uma informação que talvez poucos saibam. Apesar do caso ter acontecido na madrugada do dia 16 de outubro de 57, houve casos anteriores na fazenda dos pais do Antônio Vilas Boas, sendo testemunhado por ele e seus irmãos. No dia 5 de outubro de 1957, por volta das 23 horas da noite, o Antônio Vilas Boas, acompanhado do seu irmão João, observaram um fenômeno ufológico ali nas cercanias da fazenda do seu pai. Alguns dias depois, no dia 14 de outubro de 1957, ou seja, no mesmo mês em que ele foi abduzido, outro irmão acompanhado dele, que é o José, junto com o Antônio, observaram novamente um fenômeno luminoso ali na região. O que eles não sabiam é que 2 dias depois, na madrugada de 16, Antônio Vilas Boas passaria a maior experiência da sua vida. Este incrível caso de abdução com um contato sexual com uma tripulante do OVNI ficou conhecido internacionalmente, sendo que foi veiculado em revistas especializadas de todo o mundo, em jornais, em livros, em documentários, enfim, foi amplamente estudado e divulgado esse interessante caso clássico brasileiro. Inclusive, eu tenho em minhas mãos aqui um quadrinho que foi feito de vários casos ufológicos, inclusive o caso do Antônio Vilas Boas foi descrito aqui nessa obra do Jacques Loeb e do desenhista Robert Gigi. Inclusive ele dedicou muitas páginas para esse caso brasileiro e o título deste caso é Semente para as Estrelas. A gente vê aqui, né, o Antônio Vilas Boas sendo agarrado pelos tripulantes. O que aconteceu naquela madrugada de 16 de outubro de 1957? Ele estava ali com um trator preparando a terra durante a noite, quando viu uma luz avermelhada se aproximando rapidamente. E em ato contínuo aquele objeto pousou, ele viu que se tratava de um objeto diferente e de repente alguns seres desceram daquele objeto voador não identificado e se dirigiram na sua direção. Ele, com medo e percebendo que estava em perigo ali, porque os seres provavelmente viriam capturá-lo, ele resolveu pular do trator, só que como a terra ali onde ele estava arando, preparando a terra, estava muito fofa, ele não conseguiu correr muito, até que foi agarrado por essas criaturas. Nesses quadrinhos a gente vê detalhes de toda essa experiência, né, contado
com riqueza de detalhes. Mas o mais interessante aconteceu quando ele foi agarrado e levado para dentro do objeto voador não identificado. Lá os seres fizeram algumas experiências com ele, chegaram a passar um óleo no corpo, tiraram sangue e depois deixaram ele num determinado local. Ele chegou a ver algumas inscrições também, e nesse local que ele foi deixado, de repente abriu uma porta e apareceu uma tripulante. Essa tripulante estava sem roupas e ele logo percebeu as intenções dela, e os dois copularam, tiveram relações sexuais, e ao final desse caso, o Antônio Vilas Boas, olhando para ela simplesmente apontou para o ventre, depois apontou para cima, como que indicando para ele que o produto daquela relação iria nascer, talvez, nas estrelas. Por isso que talvez o Gigi aqui tenha colocado semente para as estrelas nesse quadrinho, né? Muito bem ilustrado, que foi feito. Não só isso, mas outros livros também retratam essa interessante história. Eu vou mostrar 2 livros para vocês. São livros escritos por brasileiros e que inclusive tem outros casos também dessa natureza, né, que envolve relações sexuais. O primeiro livro que você não pode deixar de ter na sua biblioteca, porque tem vários casos, além do caso Vilas Boas, é o Casos de Contatos Sexuais com Ufonautas, do meu amigo Álvaro Fernandes e a Sônia Maria Trigo Alves. São 2 escritores que se dedicaram aí a pesquisar casos brasileiros que tiveram esse tipo de envolvimento. E no caso do Antônio Vilas Boas, eles trazem aqui muitos detalhes interessantes dessa incrível experiência, inclusive fotografias quando eles estiveram visitando a fazenda, entrevistando inclusive o próprio Antônio Vilas Boas. O outro livro é do Cláudio Tsuyoshi Suenaga, é um pesquisador brasileiro, hoje ele está morando lá no Japão. Ele escreveu 50 Tons de Grace, né, onde tem também em detalhes esse caso Antônio Vilas Boas. Inclusive ele teve a oportunidade, juntamente com o pesquisador espanhol Pablo Villarrubia Mauzo, de pesquisarem e entrevistarem testemunhas bem próximas, parentes até, do Antônio Vilas Boas. E essas entrevistas que nós vamos ver, esse áudio daqui a pouco, ele foi tomado justamente pelo Cláudio Tsuyoshi Suenaga, que gentilmente cedeu esse material para nós. E nós agradecemos ele e também o Rodrigo Moura Visoni, que fez toda a legendagem para nós, e tenho certeza que vocês vão gostar. Então, pessoal, chega de enrolar. Falei um pouquinho do caso, mas agora a gente vai ver a entrevista que foi feita pelo Cláudio Suenaga com a irmã do Antônio Vilas Boas, a senhora Odécia Vilas Boas. Ele chegou a fazer 2 entrevistas, uma em março, outra em abril de 2002. E nós conseguimos essas fitas, aí foi gentilmente cedida pelo Cláudio, e a gente vai ver aí em primeira mão esse material especialíssimo do caso Vilas Boas. Então vamos dar uma olhada. Esse caso, né, do Antônio realmente marcou história. Marcou, sim, na verdade. Então, a senhora foi a primeira pessoa com quem ele falou. Ele trabalhava num varjão na beira da onde o Ribeirão de São Francisco de Sá, do Rio Grande. Certo. E eu morava pertinho, abaixo da sede da fazenda eu morava. E ele chegou e pediu que o marido ainda estava dormindo, era cedinho. Ele pediu que acordasse meu marido e pedisse para tirar um leite para ele tomar, que ele estava sentindo muito mal. Aí eu perguntei o que era, ele falou, não, manda tirar o leite, serve para mim, a hora que eu tomar eu te conto. E aí depois que ele contou.
Ah, é? É. E ele contou toda aquela história? Contou toda aquela história. Do jeito que foi narrado pelo João Martins, em primeiro lugar, né? Exatamente, aquilo mesmo. Puxa vida. E ele, durante a vida, continuou confirmando tudo aquilo? Continuou confirmando, daí depois ele ficou muito doente, ficou internado no hospital São Judas Tadeu e Uberaba uma temporada, e depois foi ficando doente, já tá com um problema no cérebro dele, que eles diziam que era aneurisma, e por isso aí ele foi paralisando até morrer. Puxa, mas será que, Foi um senhora, evento muito triste. será que isso teve alguma coisa a ver com o caso que ele Olha, teve? segundo os médicos que a gente conversa, que às vezes retoma mais liberdade, conversa, eles falam que sim, Ah, é? que foi o líquido que foi injetado nele, né? Sim, Mas eu não sei, eu não posso confirmar nada, é o que falam pra gente. sim. Puxa, e qual era o estado dele, senhora Tércia, quando ele contou esse caso? Como é que ele estava? E ele estava muito amarelo, vomitando, sentindo tremer o corpo todo. É mesmo? Era Tava uma nessa... fraqueza, Sim. que foi durante a noite, né? E ele chegou em casa ao amanhecer do dia. Sim, é verdade. Ele ficou a noite toda desaparecido. É. Eles trabalhavam no Varjão, eu tinha um outro irmão, que é o meu irmão mais novo, que mora em Fernandópolis, que estava com ele, um outro senhor de Uberaba, que trabalhava também no trator, eles correram, esconderam no barranco do córrego, até passar aquele momento. Ah, é? A senhora lembra o nome deles? Desse senhor, É. Damião, Damião. mas é falecido. Já falecido. Já. É Damião do quê, a senhora lembra? Não me lembro. É porque o Damião realmente eu nunca ouvi falar. É uma coisa nova. Era um senhor de Uberaba que mudou com a família aqui pra nossa, que era a fazenda do meu pai, e era redatário. Certo. Trabalhava de motorista do trator. Então ele estava também nesse dia. Estava. Só que ele acabou, como a senhora falou, se escondendo. Né? Eles correram escondendo. Quando eles viram que era uma coisa diferente, eles correram escondendo. Tinha assim, aonde o Ribeirão de Zala, no Rio Grande, você tinha uns buracos assim na beira do barranco, eles correram escondendo lá. O outro irmão era o João. José, O mais novo. José, ele que estava. É ele que estava. E o João, ele morava junto com o Antônio Eu José? morava pertinho da sede da fazenda também. Eles iam resolvendo algumas coisas conforme foi narrado, mas viu na sede da fazenda. Sim, sim. A fazenda pertencia a quem, senhora Tércia? Pertencia a eles? A fazenda agora até acabou a sede, porque a SESP inundou tudo, né? A CESP inundou a região? Inundou toda a região onde eu morava, onde era a sede do meu pai, do João, foi tudo inundado. Quer dizer que a fazenda pertencia à família da senhora? A minha família era do meu pai. O nome do seu pai qual era? Jerônimo Pedro Vilas Boas. Jerônimo Pedro Vilas Boas. E nessa época ele era vivo na época que aconteceu o caso? Não, eles já são falecidos. Não, mas na época que aconteceu o caso, Na ocasião, era o vivo, sim. E o que a família... Se eu não me engano, eu ando um pouquinho fraca, porque eu estou fazendo um tratamento de câncer. Ok. Então, minha memória já está desaparecendo, a quimioterapia. Mas me parece que isso foi em outubro de 58, né? Isso, foi, olha, quer ver, a data exata seria 57, outubro de 57. É, por aí. Né? Entre 5, o caso todo aconteceu entre o dia 5 e o dia 15 de outubro. 15 de outubro, exatamente. Não é isso? É. Dia 15 foi o que culminou com aquele, com o caso que ele teve com a mulher lá e tudo, né? É verdade. Puxa, é um caso com tanta coisa rica, né, senhora Tércia? É. E a senhora não acha que esse caso até valeria a pena a gente até voltar a falar dele, assim, Eu não sei não, mas porque isso aí, eu até tinha muitos recortes de jornais, uma série de coisas, mas quando meu irmão estava muito doente, eu já estava morando em Uberaba, e eu peguei, nessa ocasião, eu morava em Redenção do Pará. Aí vim por aqui, soube das condições que ele se encontrava, aí eu nem pude ir visitar, porque eu também estava muito doente, tinha perdido meu marido recentemente. Aí mandei para os filhos dele em Uberaba todos os recortes de jornais que eu tinha. Sim. A senhora que mal lhe pergunta, senhora Tércia, a senhora qual o problema que a senhora está? Qual é o problema que a senhora está? Estou fazendo tratamento de câncer. Sim, tá. Eu tirei um tumor na mama esquerda, então
já faz um ano que eu estou em tratamento. Ah, é? Mas hoje a senhora está se recuperando, tá? Estou recuperando, graças a Deus. Agora já terminei aqui, já semana que entra, na sexta-feira, eu já volto no médico em Barretos e já vou pegar medicamento para usar em casa já. Ok. Mas olha, senhora, para mim está sendo uma emoção muito grande falar com a senhora, viu? Eu agradeço a Deus por a senhora tá falando comigo aí, tá bem? Falando comigo. De uma pessoa, de uma voz agradável, eu acredito que seja uma pessoa muito boa pra gente falar assim. Olha, obrigado, senhora. Obrigado, eu procuro ser. Procuro ser. Mas a senhora Tessa, olha, realmente eu gostaria de saber muita coisa, viu? Eu posso continuar aqui perguntando alguma coisa pra senhora? Não estou perturbando a senhora? Se a senhora ficar cansada, a senhora me diz aí que a gente dá uma parada, que não tem problema nenhum. Mas, senhora Tessa, eu queria saber assim, a senhora já viu alguma coisa ali, naquela região? Estranha, como eles viram? Não, luzes a gente via muito. Em 1942, mais ou menos fim de ano também, não me lembro a data, porque eu era bem criança. A gente viu um aparelho muito estranho passar pela região, mas como uma bola de fogo, mas como naquele tempo ninguém falava em disco voador, né? Ficou por isso mesmo. Aí depois, quando foi em 63, 64, 63 em diante, não me lembro exatamente a data, eu já morava numa cidadezinha aqui do interior de São Paulo, Cardoso, e minhas filhas, eu tinha 4 filhas no grupo escolar, e elas levantavam toda manhã para ir pro grupo escolar fazer a educação física, e começou a baixar no pátio da escola, não chegou a baixar totalmente, mas muitas das vezes aquele aparelho ia para baixar onde estavam as crianças fazendo educação física, e a professora mandava todo mundo correndo para casa, a meninada chegava em casa só faltava morrer. E nessa ocasião foi várias vezes isso em Cardoso, depois a gente teve notícias em Panabi, que é interior de São Paulo também, em Uberaba, eu mesmo cheguei a ter vários recortes de jornal que eu recortava. Deles, em seguida, avião no aeroporto de Uberaba. Aí eu tinha um médico em Cardoso, doutor Rico Ferreira, que era uma pessoa muito amiga, e ele era apaixonado dessas coisas. Aí eu sempre obtinha algum recorte de jornal, eu passava tudo para ele. Então a senhora não guardou nada, praticamente? Não. A gente não preocupava com isso, né? Claro. A senhora Tessa, o que a senhora fez durante a vida? A senhora trabalhou, a senhora foi dona de casa? De vida doméstica mesmo. Certo. A gente tinha até alguns bens, mas meu marido era lavorista, trabalhava na lavoura e perdeu tudo. Hoje eu sou uma pessoa que eu não tenho nada, nem saúde praticamente. Moro numa casinha alugada, pagada por uma filha, e não tenho nada. Eu sou viúva, moro sozinha. E com relação ao Antônio, a senhora teve contato com ele até a época que ele morreu? A senhora costumava visitá-lo ou ele visitar a senhora? Sim, mesmo depois que eu voltei para outra redenção, que meu marido foi embora para lá, quando ele perdeu tudo, os bens, eu deixei com carinho lá na região de Redenção. E sempre que eu podia, todo fim de ano, eu voltava ver os parentes e ia visitá-lo. Só não foi a última vez que eu vi em mês de dezembro, e ele já estava muito mal, e eu estava sozinha. Aí meu marido já tinha falecido também, eu estava muito fraca, não tinha condições. Se eu fosse lá vê-lo, talvez não tinha condições de viajar sozinha para a Redenção. E aí não fui não, eu fui embora quando foi mês de janeiro, ele morreu. Puxa. Foi 25 ou 27 de janeiro, não me lembro bem a data não, porque ele morreu, ele até tinha pedido que queria vir ser sepultado aqui da nossa cidade junto com meus pais. Mas a família dele, como é família de Uberaba, não quiseram, então certo, minha cunhada tinha razão. Aí ele foi sepultado em Uberaba. Então ele está enterrado no cemitério de Uberaba. É, em Uberaba. Alô, senhora Tessa? Desculpa, eu acho que deve ter caído a linha, não? Desculpa, caiu meu telefone, ficou aquele lugarzinho onde sai o som da campainha, tá estragado e quando
acontece Não tem nada não, senhora. Isso acontece, não tem nada não. Então, senhora Tessa, a gente pode continuar? Pode Eu sim. queria perguntar para a senhora uma outra coisa. Antes do Vilas Boas morrer, ele chegou a dizer que aquilo ali podia realmente ter sido causado pelos seres que o capturaram? Olha, ele ficou uma pessoa ultimamente que não gostava de falar nesse assunto, sabe? Então a gente às vezes perguntava a ele, mas ele, por si, ultimamente, ele não queria mais falar nesse assunto de maneira nenhuma. Ele ficou assim, para ficar batizado com o assunto, não sei, qualquer coisa assim. Então ele ficou assim como que... Então aí você estava perguntando, eu me lembrei de um outro fato agora, me parece que foi começo do ano passado, eu não me lembro mesmo, porque eu estava internada em Barretos, mas aqui na cidade vizinha, aqui em Turama, Minas Gerais, dizem que também que um aparelho desse desceu da rodovia e pegou o senhor que o casal, eu não sei o nome do casal, porque eu quando fiquei sabendo da notícia, já foi por outras pessoas, não foi pelo jornal. E que levou esse casal, que ficou 3 dias, levou o casal, não, levou o homem e o marido, e ficou a esposa com os filhos no carro da rodovia, e que o senhor ficou desaparecido 3 dias depois é que apareceu. Sim, esse é um caso mais recente. Isso foi agora em janeiro, fevereiro, por aí, começo do ano passado. Isso em que região? Senhora, isso em que região? Aí mesmo, em Minas Gerais? Olha, eu quase não estou ouvindo o senhor. A linha aqui é muito ruim. Eu vou falar um pouco mais alto. Pode falar. Isso aconteceu aí nessa região mesmo, senhora? Aqui da região de Turama, 47 quilômetros distante. Ah, é? É. Poxa, ninguém ficou sabendo disso, não. Pois é, eu fiquei sabendo sim, agora que por aqui na cidadezinha todo mundo comenta. Igual a gente escutou a pessoa ainda comentando sobre isso. Eu só não sei o nome da pessoa. Já tentei até informar pra saber, mas não foi por aí. Eu tentei informar, não foi por aqui mesmo. Sim. A senhora, quando o Vilas Boas se dirigiu à senhora depois do fato, não é? A senhora observou nele, assim, marcas no corpo dele? Ele tinha marca no queixo e na fronte. O senhor tem essas veias mais salientes na fronte e no queixo. No queixo. Orgal de furos. Nessa região onde ele falou que vocês tiraram sangue. Perfuraram ele para tirar sangue, injetou um líquido, ele sim tinha injetado um líquido. Sim. E ele falou isso até com uma certa naturalidade? Mas a naturalidade, naquele momento, parece que estava assim, meio anestesiado, na rua, tudo fato, contando no aparelho, onde ele ficou, o jeito da pessoa, a mulher que teve relação com ela, tudo, mas tudo naturalidade. Depois que ficou assim, uns 2 meses depois, que ele foi ficando muito doente, aí ele foi para Uberaba, internou no Hospital São Judas Tadeu, teve uma temporada internado, estava até muito mal, correndo risco de vida. Depois voltou, aí a situação dele foi trabalhando, ele casou, morou aqui na região centro, depois morou na região de Fernandópolis, depois ele foi embora para Formosa, Goiás. E pra lá ele viveu uma temporada, estudou, mas sempre com uma dor de cabeça horrível, que eu quase enlouqueci. É mesmo? É. E aí foi paralisando os dedos, veio para São Paulo fazendo exame. Que era aneurisma cerebral, mas que não tinha condições de operação. Uma que não tinha condições financeiras. E outra que parece que tinha problema de coração também, porque ele sofreu grupo em criança. E ficou com sequelas. Meu Deus. E senhora, ele como é que ele, na época, ele estudava quando aconteceu isso? O que ele fazia? Ele trabalhava como agricultor ali, não? Não, mas ele tinha estudado pouco, tinha feito 8ª série, estava na fazenda, ele tinha um caminhão e tocava lavoura, assim, junto com os outros irmãos. Então sempre tinha um pedacinho de lavoura, mas ele não gostava muito de serviço de lavoura, não. Ele gostava mais era de estudar, sempre tinha coleções de livros, estudando mesmo em casa. Ele gostava de ler, então. Gostava demais. Aí depois, quando ele foi para Formosa, situação muito pobre, mas aí ele foi trabalhar lá, numa ferraria de um cunhado nosso, e tinha uma freira lá que estudava em Brasília, e a freira pagava estudo para
ele para ele levar elas no carro delas para Brasília. Foi onde conseguiu estudar e formar. E com a ajuda de uma irmã minha mais velha também, que a situação melhora um pouquinho, ajudou muito ele. E a senhora lembra onde ele se formou? Em Brasília. Em Brasília? Em Brasília. Na universidade? Olha, na UNB, ou se foi da UFUB, se eu não me lembro. Então ele formou em Direito? Porque no Brasil eram as duas faculdades mais famosas lá perto. Sim, então ele chegou a advogar depois disso? Ele chegou a advogar em Formosa, conhece? Certo. E os filhos dele também, que são formados, os dois mais velhos, formou em Brasília. Aí as meninas, uma é formada advogada em Uberaba e a outra em medicina. Sim. E ele teve quantos filhos? 4. 4 filhos. Estão todos aí? É Marco Antônio Lecim Vilas Boas, era juiz de direito, hoje acho que foi promovido a desembargador em Palmas. Palmas Tocantins. Sim. Capitão Tocantins, certo. Isso. E o Jerônimo Pedro Vilas Boas Neto, Sim. que é juiz de direito em Morrinhos, Goiás. Morrinhos. E a Maria Tereza, eu acho que é a Maria Tereza que é médica em Uberaba, e a Patrícia é advogada. Sim. Sim. Puxa, quer dizer que ele formou bem, não, filhos? Foi, ele era uma pessoa assim, tanto com a mulher dele é uma menina pobre, mas uma menina muito ambiciosa. Ela vendia produtos de beleza e ajudou muito na formatura desses filhos. Menina também, tudo muito inteligente. E qual era o nome dela? Marlene Bessim. Marlene? Bessim. Messi? Sim. Minha avó tem um probleminha, vê se eu entendo. B de bola. É assim. E ela tá viva? Está viva, ela mora em Uberaba. Mora em Uberaba? Uberaba. Eu não tenho, no momento, eu não tenho o endereço dela para falar para o senhor, porque o que eu tinha, não é que ela comprou um apartamento novo e mudou, e eu não estou sabendo o endereço ainda. Sim. E diz uma coisa, senhora Tércia, o Vilas Boas, depois de tudo que aconteceu, apesar disso, ele conseguiu, vamos dizer, superar o trauma e se casou. Família, é isso mesmo. Mas sempre doente. Nunca mais eu sou uma pessoa assim, muito sadia, problema nervoso, muito atacado, ele tremia muito. Ele chegou a beber durante um tempo, depois disso. Isso, bebeu bastante tempo. Eu acho que é tudo por sequela mesmo do que aconteceu. Tem uns médicos que a gente tem amizade, que já conversou sobre isso, todos dizem que é sequela mesmo desse acontecimento. Sim. E a esposa dele aceitou isso, tudo que ele passou com ele? Eles eram solteiros, né? Foi bem depois. Até eles nunca sabiam a verdade exata, porque eu não comentava com a família. Aí não comentava. Depois é que começou, alguns anos depois, é que começou a sair umas entrevistas em revista. E mesmo eu mandei para eles esses papéis que os meninos, filhos dele, queriam escrever. Eu acho que nunca escrever nada, não. Eu vi um comentário, assim, que um dos filhos dele parece que faria um livro. Que o Jerônimo escreveu um livro, mas que até hoje não saiu nada, porque eu não tenho conhecimento de nada, não. Sim. E essa história de que a NASA veio ao Brasil, levou o Vilas Boas até os Estados Unidos, é verdade? Levou. É mesmo? Sim. Como é que foi isso? Veio o pessoal, tinha uns que falavam inglês, a gente que não tem estudo, que não tem preparação, eu não sabia, não entendia nada de inglês. Mas veio o intérprete junto e conversaram e levaram ele no Rio de Janeiro. Estou ouvindo muito bem, sabe? Não é porque aqui está escapando. Não, estou ouvindo bem. Levaram ele para o Rio de Janeiro para fazer exame. Ele ficou assim, meio detido vários dias, fazendo exame, proibido de dar entrevista. E de lá, nossa, levou dos Estados Unidos, acho que na Califórnia. Inclusive, ele tinha, e deve ter os filhos, talvez, não sei, ele tinha recibo de 2 lotes que deram para ele em São Francisco, da Califórnia. É mesmo? O cara chamado São Rafael. Deram um lote para ele, assim, construir alguma coisa lá. Pedaços de disco voador, assim, ele contava que mostraram isso para ele. E, no fim, deram esses 2 lotes de presente lá para ele, mas ele nunca se incomodou com isso lá também, não. Ele trouxe aqueles documentos e desgostou daquilo que os vai saber de nada, não. Parece que levaram ele lá para que ele pudesse até, talvez, reconhecer alguma coisa que eles mesmos tinham pesquisado. Como ele
outra formosa pra ele. E eu acredito que a esposa dele deve ter alguma coisa lá. Sim. E senhora, assim, voltando um pouco ao caso, ele diz que os seres pegaram alguma coisa dele, algum objeto dele, os seres chegaram a tomar alguma coisa dele? Não, isso eu não me lembro dele falar, não. Ele parece que ele tentou levar alguma coisa, não foi? Ele deve ter tentado sim, mas ele estava em tarde de trabalho. Ele não tinha quase nada no bolso, porque uma pessoa trabalhando à noite num trator. Isso. Ele não tinha nada no bolso, documento, nada disso, não tinha, não. E qual que é a mulher, senhora Tessa? O que ele falava daquela mulher? Ela era bonita, era... Não, porque era uma coisa muito feia. Feia? Um rosto desfigurado, uma fisionomia meia de triângulo, ele descrevia ela de uma maneira muito feia. Então não foi algo agradável, não? Não foi não. Não, mas e as descrições que eu leio muitas vezes, dizendo que a mulher era formosa... Não, a roupa dela quer dizer que era uma coisa dourada, né? Mas de beleza, ele não falava que ela tinha o cabelinho liso, tipo de índio. A fisionomia bem triangular. Não falava em beleza dela, não. Não. Talvez foi aquele líquido que eles aplicaram que fez com que ele conseguisse praticar o ato. Isso. Exatamente. A senhora teve, vamos dizer, o privilégio, não sei, entre aspas, de ser então a primeira pessoa a saber de tudo isso. Saber de tudo isso. Logo depois, a senhora contou pra quem, senhora Tessa, depois? Não, pra ninguém, porque ele ficou da minha casa um pouco e me pediu que acompanhasse ele até perto da fazenda. Eu já tinha 4 crianças pequenininhas. Meu marido já logo foi pro trabalho, foi trabalhar, e eu com as crianças acompanhei ele até perto da fazenda, que ele estava se sentindo mal. E não comentei com ninguém. Isso aí depois ele mesmo foi contando pra outra, que foi espalhando. Aí chegou ao conhecimento, ele parece que ele que procurou o João Martins. O João Martins, ele fez um desenho, e um desenho assim, trabalhou numa pecinha, numa madeira, uma raiz de uma madeira que tinha na fazenda, chamada tamboril. Era uma raiz macia, ele desenhou aquilo e cobriu de papel metálico e mandou pro Rio de Janeiro, pra NASA. Foi o ponto que eles vieram buscá-lo. Sim, eu até estou com os desenhos aqui na minha frente, uma cópia. Eu acho que deve ser deles mesmo. A senhora lembra como eram os desenhos? Não, eu não me lembro muito bem, mas não. É que ele fez ele tem aqui um desenho, né, que segundo ele fez um desenho, um tipo do aparelho, no formato e cobriu de papel metálico. Tirado até de um cigarro, aqueles papéis luminosos que vinha. E ele tirou e cobriu aquilo e mandou. Sim. E ele, senhora Tessa, ele não ficava amedrontado muitas vezes? Depois ficou com medo de sair à noite? Não tinha medo não, ele foi ficando muito nervoso quando ele foi ficando muito doente. Sim. Mas medo não tinha medo não. E a nave, senhora Tessa, ele falou da nave? Não, que trataram muito bem, ele não gostou assim, não maltrataram. No Rio de Janeiro, ele passou por muitos e muitos exames médicos, mas ficou ali meio preso. Ele não tinha liberdade de sair, não, ficou detido ali com ele, com jornalista e tudo. Sim. Ele procurou o João Batista depois de quanto tempo, mais ou menos? Não, foi nesses dias mesmo que João Batista procurou ele, né? Foi o jornalista que a NASA indicou. Tem um outro jornalista, mas eu não me lembro o nome, não. Sim. O João Martins, acho que o Ed Kessel, não? Tinha um outro que trabalhava para a NASA também. Inclusive, olha, eu não vou falar para o senhor que consigo nada para o senhor, mas eu tenho uma irmã que tem um livro que tem toda essa história. Ah, é? Mas é um livro que não foi publicado? Não, esse livro foi publicado. Ele é daí, dessa negócio da NASA também, e ela ganhou de presente do esposo dela em São Paulo. Ele estava lá também, tratamento de câncer, mas como ele já é falecida, ela tem muito ciúme desse livro. Mas eu sei que tem, que há poucos tempos atrás eu peguei esse livro e li ele. A senhora leu ele? Li. Esse é um livro grande? Esse é um livro... Não, ele é um livro médio, mas há várias páginas com a história. Você tem revelações ali que ainda não foram Tem de outras passadas? pessoas também. Então vamos ver, senhora Tessa, a senhora também tem um certo interesse pelo tema, né? Pois é, olha, se o senhor quiser me procurar, alguma informação que eu tiver, eu posso passar o senhor, posso até ir com o senhor na casa dessa minha irmã, também prestar o livro, o senhor tirar um xerox, alguma coisa.
Poxa, eu gostaria muito, senhora Tessa. É uma pena porque eu moro tão longe, né? Se eu pudesse estar aí com a senhora agora, nossa. A senhora mora onde, senhora Tessa? Francisco de Sim, São Francisco. Avenida 16, 650. Avenida 16, número 650. Francisco, Minas Gerais. Ponto do Triângulo Mineiro. A senhora se lembra do CEP? Como? A senhora se lembra do CEP? 38,260. 38,260. 000. Puxa vida. A senhora mora nessa casa há quanto tempo? Já estou com 5 a 6 anos. Quanto? Só para 6 anos. 6 Eu morava em Brasília, ultimamente. Vieram, mas eu não estava. Sim. E daí depois é que vieram e ele foi para o Rio de Janeiro, né? Sim. Ele foi lá pro Dr. Olavo Fontes. Eu sei que teve o primeiro jornalista que escreveu alguma coisa sobre ele, era que inclusive o primeiro livro era da UF, né? Eu fui recordar depois, eu não me lembro o nome dele, eu sei que parece que é o Zé Cubato, não me lembro bem. Walter Buehler? Como? Walter Buehler? Talvez seja isso, eu não tenho muita lembrança, não. Ok. Não, é que esteve aí um pessoal, parece que 12 dias depois, mais ou menos. Tiveram sim. A senhora lembra de alguém? Não. Não, eu não me lembro, porque eu morava a uns 800 metros distante da sede da fazenda. E às vezes vinha, voltava as pessoas, quando a gente ficava sabendo que tinha bem tinha ido, eu durante o dia eu quase não via na casa dos meus pais, ia mais à tardezinha ou às vezes à noite. Certo, então a senhora não lembra assim de ninguém, então? Não, eu me lembro de ver umas pessoas até uniformizadas de verde uma vez, mas não cheguei a falar com ninguém deles. Ok. A senhora disse que morava a uns 800 metros do local. Mais ou menos. 800 metros. Na margem do Ribeirão, mas embaixo, já pertinho do Rio Grande. Ok. Eu morava uns 3 quilômetros mais ou menos distante do local onde aconteceu. Ok. Nesse local, a senhora depois foi ao local onde pousou o disco? Foi, nós fomos, sim. Isso durou muitos anos, que era um varjão. Foi um lugar assim, um pântano cheio de água, e eles abrem aquela valeta, esgota, e depois põe o trator arar para fazer plantação de arroz. Ok. Então era isso que eles estavam fazendo, a terra era umedecida. E ficou lá as marcas muito tempo. Até por isso o Antônio teve dificuldades de correr, não foi? Correr. Uma terra estava arada, ainda não estava desterrada, que a área sem ter empurrão grande, né? E correndo aquele depois também, o trator cortou a eletricidade, a luz não funcionou mais. É verdade. Então ele disse que ele ficou até quase que atolado ali, tentando correr. Essa atolada, ele estava mais ou menos em terra meio seca, mas ficou parado, não saiu do lugar, e ele também não teve pernas para correr, paralisou. É verdade. Dizem, senhora Otércio, eu não sei se é verdade, que no local não voltou a nascer vegetação. Naquele local, Não, a terra estava jarada, a vegetação estava amassada no meio daquele espurrão. Não dava para deixar muita coisa de marca. Ficou o furo do chão, os buraquinhos, como se tivesse assim, fincado alguma coisa, a hora que aterrissou, mas não deixou outros rastros, não. Não, mas anos depois, senhora, voltou a se plantar ali normalmente, sem problema nenhum? Não, mas plantaram lavoura várias vezes, que geralmente essas lavouras assim, eles plantam 3 anos seguidos. Sim. E daí depois tornou pastagem. Se tornou pastagem. Mas Ele varjão secou aquela água, virou pastagem. Dizem que ali havia muitas taboas ali. Durante um tempo ali por perto diz que havia muitas taboas. Tinha sim. Sim. Agora no local, então só para esclarecer, não teve nenhum problema, quer dizer, o disco pousou, voltou a nascer normalmente ali, vegetais e tal, não teve problema. Porque eles logo seguido passaram o trator já desterrando, né? Desterrando, eles colocaram aquelas peças para quebrar aqueles
foi alisar a terra. Isso já era meio de outubro, novembro já plantado, já a vegetação nasceu. Ok. E a senhora tem um sobrinho chamado João Batista, não tem? Tem João Batista de Queiroz, ele mora aqui em São Francisco. Ah, ele mora aí? Mora. João Batista de Queiroz, apelido de João Neto. Apelido de João Neto. Isso. O senhor falou, foi com ele? Isso. Não, eu não falei com ele, é porque eu sei que ele conversou no ano de 1977, ele conversou com o pessoal que esteve aí. Que com certeza os pais dele haviam morrido, porque perdeu os pais muito cedo. Os pais dele suicidaram e eles ficaram 4 crianças. E foi criado por nós. Sim. Aí quando eu me casei, a outra irmã minha também casou. E ele ficou com meus pais na fazenda até por uma idade de 20 anos. Ele casou também. Sim. Então ele mora aí mesmo? Ele mora aqui em São Francisco. Quando esse pessoal esteve aí, em 77, foi ele que os recebeu. Ele levou até... Eu acredito que sim. Ele levou até a casa do Antônio, na época ainda estava de pé. Ele era casado já morava na fazenda. É porque logo assim que ele ficou doente, que ele foi para Uberaba, internou no hospital Uberaba, ele conheceu essa moça de Uberaba. E pouco tempo depois eles se casaram. Sim, a senhora Marlene, né? Marlene. A senhora falou que ela acabou de se mudar para Uberaba, mudou de um apartamento, a senhora não tem o endereço dela, nem o telefone. Eu não tenho o endereço dela, não. Ok, mas se a senhora conseguir arrumar, a senhora poderia passar para mim uma hora? Certo, eu vou ver se consigo arrumar. Eu já olhei aqui na lista de telefone, mas a lista de telefone nossa só é de Conceição das Alagoas para baixo. Ok. De Uberaba para cima já é outra lista. Ok. E a senhora Otércia, assim, sobre a vida da senhora, né? Assim, falando um pouco da vida da senhora, porque a gente falou muito da vida do Antônio, né? Eu me interesso por saber como é que foi desenrolar até da vida, dos familiares do Antônio, por exemplo, da senhora. Como é que foi? A senhora casou? Como é que foi? A senhora, rapidamente, assim. Sei com 21 anos. E assim, um rapaz também, que até inclusive ele era irmão de uma cunhada minha. Certo. E vivi bastante tempo, graças a Deus, a gente vivia muito bem. Daí depois, quando foi em 81, ele perdeu tudo que tinha em lavouras. Financiamento Banco do Brasil, veio uma seca muito forte, perdeu todas as lavouras e entregou o resto que tinha para pagar a conta no Banco do Brasil. Okay. E ele desgostou muito, foi embora para um garimpo no Pará, na região de Redenção, Pará. E pra lá só conseguiu ficar 3 anos, pegou uma malária muito forte, morreu lá. Certo. A senhora nasceu em que data, senhora Otércia? Como? A senhora nasceu em que data? Eu nasci aqui, que data? Tá um pouquinho ruim, bem baixinho, eu não tô entendendo direito, mas eu nasci em 22 de janeiro de 32. 32. Isso. Certo, então é 32. E o Antônio nasceu em 7 de maio de 34. 34, né? Em São Francisco mesmo? São Francisco. Tá ok. Culturais daqui. Tá ok. E como eu disse para o senhor, 10 irmãos, mas quando ele fez aquela entrevista, ele disse 7 irmãos, mas é porque 2 já haviam morrido. Então, na verdade, são 10 irmãos. 10 irmãos, que era Delpides, Delídia, Delcídia, Debraíla, Delcina, João, Odete, Antônio e José. Ok, esse é um dos pontos, senhora Otércia. Olha como é bom a gente buscar esses dados, porque eu me guio aqui por várias publicações, né, senhora Otércia? Eu tenho livros, tenho revistas e tal. Eu juntei todos esses dados e vários dados são contraditórios, né? Por exemplo, em relação a número de irmãos, alguns dizem que eram 4. Não. Né? Tô errado. Quando ele fez a primeira declaração, ele disse 7, mas é porque já haviam morrido 2. Havia morrido a mãe do João Neto, que inclusive foi uma coisa muito triste, foi o suicídio dela e do esposo, que ninguém nunca descobriu por quê. E depois morreu Delcídia, que ela era excepcional e ela teve um câncer. Ela tinha úlcera e teve um câncer. Certo, tá certo. O Antônio era o dos irmãos, que ele era o terceiro, quarto, era o mais velho? Não, ele era o mais novo que eu, já era o 9, né?
Ah, é? É. É o mais novo? Os mais novos, só tem o José mais novo do que ele. O José é aquele que estava com Ele ele. em Fernandópolis, estado de São Paulo. Ah, justamente aquele que estava com ele. Estava, foi o que correu pro barranco do corte. Ele era casado, José, não é? Não, tudo novinho. Os dois eram solteiros. Todos dois solteiros, morava rapazinho, novinho. Ah, então os dois estavam sozinhos. Não, tinha eles e um tratorista por nome de Damião. Ah, o tratorista. Agora na casa ele também morava lá, o Damião. Ou não? O Damião tinha casa perto, era o lavorista que vinha de Uberaba pra fazenda. Sim. Tá? Meu pai arrendou pra eles tocarem lavoura, então tinha muita gente que morava na fazenda e o Damião era um deles. Sim, sim. Mas na casa mesmo morava só o Antônio e o José? Na sede da fazenda. É. Não, nessa ocasião, meus pais moravam, Antônio José e Gilce e Dirce, que são irmãs do João. Certo, mas quem? Certo, mas os outros não viram nada, né? Só o Antônio mesmo e o José que viu aquela luz. Não, o João Vilas Boas viu, né? Ele também morava perto, ele já era casado, mas toda noite ele ia pra casa do meu pai. Ah, o João também viu, então. Viu, o João viu. Porque primeiramente eles vieram assim num cerrado que tinha perto várias noites seguidas. Vinham, tinha aquela luz, estava aquele aparelho estranho, mas não tinha descido. Depois que conseguiram descer desse lugar, nesse Varjão Beira-Rio. Ah, ok. Um outro dado contraditório, senhora Alter, sabe qual é? Ah. Eu li em várias publicações o seguinte, que o Antônio, depois que ele passou por tudo aquilo, a senhora me disse na conversa que a gente teve da última vez, que o Antônio, a primeira pessoa para quem ele contou foi para a senhora. Foi pra mim. Agora, porque as publicações, elas estão erradas, então elas estão dizendo que ele havia contado isso para a mãe dele, é verdade? Não, a segunda pessoa pode ter sido a mãe mesmo, porque, como eu disse pro senhor, eu morava pertinho do local, e na tarde que eu mandei o jantar no serviço para eles, fui eu que cozinhei, a esposa dele estava doente, e ele me pediu para fazer a janta, a esposa do João, ele estava orando pro João. Certo. E como a esposa do João estava doente, então o João passou em casa e falou para mim, fulana, faz para mim a janta e manda para os peão lá no trabalho. Falei, tudo bem. E então tem até um fato interessante, que eu tinha matado o frango, a gente na fazenda criava bastante galinha, e eu matei um frango desses que eles falam índio, raça índia, um frango grande de carne amarelinha, e fiz um molho que ele gostava muito. Certo. E tinha uma horta de plantações, tinha muita alface, eu fiz salada de alface, fiz ovos estalados, carne de porco, mandioca, essas coisas mesmo de fazenda. E mandei aquela comida no trabalho para ele. Tinha um menino por nome de Veridiano que trabalhava com a gente, mandei levar aquela comida lá por volta das 6h30, 7 horas. Então chegou lá, ele abriu a vasilha de comida e disse que comeu só arroz, feijão, carne de porco, mandioca e não quis o frango e nem os ovos. Mas como eu fui ter os ovos uma gordura limpinha, que ele espalhou bastante, e o frango, ele olhou aquela carne, falou, eu não vou comer isso não, isso é carne de peru. Aí quando ele chegou em casa passando mal, eu perguntei pra ele, primeira coisa que eu brinquei com ele, falei, você enjeitou a carne de peru e deu indigestão assim mesmo, está vomitando. Ainda brinquei isso com ele. Sim. Aí ele falou, não, é outra coisa. E aí me mandou chamar seu marido para tirar o leite, para ele tomar, para ele melhorar, que ele contava o que era. Puxa, então até esse momento, segundo a senhora sabe, pelo menos, ele não havia contado para mais ninguém. Ninguém mais sabia da história. Por isso que eu disse pro senhor, fui eu a primeira pessoa. Aí depois disso, eu acompanhei ele até a porteira assim, dos corrais da fazenda, mas como eu tinha criança pequenininha dormindo, e meu marido já havia saído pro trabalho, que eles também tocavam lá fora, foi administrar lá um serviço para uns companheiros que chegaram para trabalhar. E eu deixei as crianças dormindo, então acompanhei ele, não cheguei lá dentro de casa. Quando ele estava no porteiro, ainda brinquei com ele, falei, tá entregue. Tô voltando. Ok. Olha, ele contou também, segundo o que eu li também, ele disse que voltou para casa muito fraco, né? E dormiu até umas 4h30 da tarde. Ele tremia muito pálido e vomitando aquela cola amarela.
Vomitando. Vomitando, ele vomitou muito. Sim, é porque diz que ele dormiu muito, né, senhora Tess? Porque ele chegou às 5h30, né, mais ou menos, da manhã, quando ele foi devolvido. Chegou mais ou menos 5h30, 6 horas, aproximando 6 horas, ainda não era bem 6 horas. Aí disse que ele dormiu, né, não tava muito fraco. Dormiu até tarde, mas como eles passavam muito sem dormir, porque o tratorista, a pessoa que trabalha à noite toda, né? Claro. Comendo aquelas poeiras, aquela coisa, eu em casa tossindo, vomitando, mas ninguém lembrou. Interior do disco, alguma coisa assim, ele falou? Interior do dia. Como é que era? Ele não dizia que era muito bem organizado, que tudo era metálico, brilhoso. Agora sobre cama, sobre piso, ele não comentou, pelo menos pra mim, não comentou nada disso. Ok. E uma frase que o Antônio disse que ficou até assim bastante marcado. Ele falou que os ETs queriam um bom reprodutor para melhorar a sua espécie. Isso. Isso. Ele repetia isso com insistência? Repetia, sim. Ele achava que foi usado. Foi usado. Que o que fizeram com ele foi usado. Porque pegar uma pessoa à força, colocar dentro do aparelho e fazer o que fizeram com ele foi usado. Então ele se sentiu uma verdadeira cobaia. Verdadeira cobaia. Foi o ponto que ele revoltou demais, que por fim ele não queria nem falar nisso mais. Poxa, é verdade. Olha, em vários relatos que eu já vi, conta-se que no dia 5 de outubro, por volta das 23 horas, 5 de outubro de 57, claro, o Antônio e o irmão dele estavam se preparando para dormir depois de participarem de uma festa na casa de amigos. Isso confere, é verdade? Confere. Foi as primeiras vezes que eles começaram a ver luzes rondando a casa. Mas que festa era essa? Era de amigos? Festinha de roça mesmo. Esses bailinhos de roça, que foi até o casamento. Festinha de fazenda. Diz que nesse dia eles viram até a luz pelo forro da casa. Porque tinha assim no quarto do Antônio, eu quando mandar fotografia ao senhor, eu vou assinalar a janela do quarto, que dava para frente da casa, e tinha assim mato cerrado, tudo muito perto, e entre aquelas árvores, aquela luz ia aproximando, aproximou até bem perto dos currais, que tinha muitos currais na fazenda. E acho que uns 3 dias seguidos aquilo aconteceu. Nossa, 3 dias. E o Antônio preferia trabalhar à noite com a luz do trator, porque durante o dia o calor era muito intenso. Era muito. E ele também, assim, criança, ele teve um problema de croupe. Ele não podia com muito sol. Ele ficou com problema respiratório. O dia que ele tomava muito sol, ele não dormia meia-noite. E o Antônio também, ele chegou a comentar que a voz dos seres, que os sons pareciam latidos de cães. Pareciam latidos de cães. E eles que as pessoas tinham assim, os olhos puxados, bem puxadinho para cima, olhos grandes, né? A boca também meio puxada, que mais parecia assim um tipo de macaco do que gente. Isso aí só deu pra ver, diz que o olho, né? Porque ele estava coberto por máscaras. Poxa, deve ser assustador, não? Diz que os seres esfregaram uma esponja molhada. É isso? Era uma esponja? Que eles esfregavam? Diz que esfregaram uma esponja com aquele líquido que não era gorduroso, mas também não tinha cheiro. Não tinha cheiro. E perfuraram ele. Foi perfurado assim na fronte dos 2 lados e assim no queixo abaixo do lado. Os 2 lados também tinha furos. Estavam aqui os furos bem nitidamente. Era vermelho. Eram furos assim incomuns. Tipo de uma agulha grossa. Que coisa. Tá louco. Na sala onde ele foi deixado, ele viu uns tubos metálicos assim na sala e saiu uma fumaça desses tubos. Lembra disso? E um gás, né? Ele disse que vomitou com isso. Vomitou muito até quando ele chegou em casa. O primeiro leite que ele tomou, ele vomitou. Parecia assim uma pizza, uma baba, uma coisa esquisita. Ele vomitou, melhorou, tomou um café, depois tomou mais leite para ter força para chegar em casa. Ele tá meio amarelo, você conhece? Muito amarelo. Como se estivesse anêmico. É. Certo, tá certo.
E quando ele chegou, disse que ele dormiu até tarde, né? Porque tava que com dormiu. sono. Eu não fui na fazenda não, porque eu tinha crianças pequenas e cozinhando para a turma de companheiros do trabalho, e também tinha muito gado, era invernadas que tinha muito gado, então passar com criança era difícil. Diz que ele ficou, quando ele disse que dormiu até as 4:30 da tarde nesse dia, e depois da noite ele não conseguiu dormir nem comer. E ninguém não preocupou muito com aquilo não, porque geralmente o tratorista que trabalha à noite, o dia vai dormir, vai descansar, né? Diz que só no terceiro dia depois é que ele teria comido. Isso, né? E também diz que ele deve ter falado com a senhora, claro, mas que ele não queria falar com mais ninguém. Não, ele, os primeiros dias sim, perguntava a ele, só depois de uns dias é que ele começou a comentar. Só depois de alguns dias. Ele disse que ele estava muito triste e angustiado. Isso. Sei. Ele não dava nem uma risadinha, você estava triste mesmo. Não. Muito triste, muito abatido. Ele disse que ele reclamava com muita dor de cabeça e náuseas. Ele passou a ter uma dor de cabeça, que eu vou falar pro senhor. E daí depois apareceu esse problema na cabeça dele, que eles disseram que era uma... Como é que fala? Doença. Aneurisma. E feridas estranhas chegaram a aparecer no corpo dele. Não, feridas até eu não me lembro, não. Porque ele foi pro operável, como eu disse pro senhor, que ele ficou lá internado, eu acho que pelos 20 dias no hospital de operável. Um outro detalhe, não sei se a senhora lembra disso, diz que ele procurou um farmacêutico, eu acho que a senhora deve ter até conhecido ele, porque acho que era o único farmacêutico da cidade, talvez, né? Um dos únicos. Diz que ele procurou ele preocupado que tivesse contraído alguma doença venérea. Ele chegou a comentar, não? Não, comigo não comentou sobre isso, não. Não, aí diz que ele procurou esse farmacêutico. A senhora lembra de algum farmacêutico lá na cidade? Tinha o Américo Rosa, que era o farmacêutico, porque nesse tempo teve um médico, depois esse médico suicidou, e ficou só o farmacêutico na cidade. Acho que deveria ser ele mesmo, não? Deveria. A gente é 57, 58 quilômetros daqui a Campina Verde. É o médico que a gente tinha mais próximo. Certo. Bom, também consta que o Antônio foi examinado em fevereiro de 58, ou seja, 4 meses depois, pelo Lavo Fontes, que era o médico, né? Isso. Foi no Rio de Janeiro. Isso mesmo. E o Lavo Fontes disse que constatou cicatrizes em diversas partes do corpo dele, que sugeriam exposição à radiação. Radiação. Nessa parte, no livro que eu li, não consta essa parte. Mas, como se diz, eu não ia escrever tudo, né? É lógico, não, também a senhora não iria se recordar de todos esses detalhes também. Eu peguei esses detalhes no livro, né? Então é por isso. Outra coisa, ali em Fronteira, não é isso? Em Fronteira havia um rancho de pescaria, às margens do Rio Grande. Tem. Aqui Fronteira, perto de São Paulo, né? Às margens do Rio Grande, não é isso? Isso. Certo. Isso daí não acho que teria a ver com o caso. Só pelo fato de ficar ali perto mesmo, não? Certo, então. Vamos ver aqui. Ele também disse que não queria receber visitas. Né? Não queria receber visitas. Diz que os parentes eram os que recebiam as pessoas, dizendo que ele estava muito abalado. Certo. E ficava trancado no quarto. Diariamente no quarto. Ele ficava trancado mesmo. Ficava. Bom, claro que isso deve ter abalado psicologicamente ele, claro. Né? E diz que ele ficou durante muito tempo com medo e vergonha de explicar o que tinha acontecido com ele, né? É certo. Claro, natural. E muitas pessoas não acreditavam também, né? É lógico. Eles perguntavam, contavam, já iam rir, iam criticar, falar que estava louco, estava isso, mas por todos os anos que ele passou no Rio de Janeiro, e pelo que eu li no livro, atestava que ele não tinha nenhuma insanidade mental. Claro, mas olha, a personalidade dele parece que mudou, porque também conta-se que ele era muito alegre, antes extrovertido, gostava de festa, de reuniões, e depois ele mudou completamente. Ficou uma pessoa fechada, uma meia séria, carrancudo. E assim ele permaneceu? Tinha dor de cabeça. Eu tinha que estar com dor de cabeça, então, coitado. Então, aí durante o resto da vida dele, ele carregou esse traço aí? Carregou. Uma outra coisa, senhora, diz que ele ficou no quarto, né? Esse período que ele ficou no quarto, ele ficou esculpindo ali um pedaço de madeira. Isso.
É como eu disse para o senhor, ele pegou esse pedaço de madeira, esculpiu. Era um pedaço de uma madeira chamada tamboril. A raiz da madeira é uma madeira leve como uma corteza. E ele esculpiu e, nessa ocasião, ele fumava, ele tirou aqueles papéis de maço de cigarro e tirou aquela parte branca que tem por dentro e cobriu com aquilo. Certo, certo. Agora, essa escultura, claro, deve ter entregado aí por algum estudioso aí que ficou com essa pessoa, né? Eu sei que ele colocou aqui dentro de uma caixinha, botou no correio e mandou para o Rio de Janeiro. Deve ter ficado com alguém aí, sem dúvida. Eu acho que ele até pegou esse endereço do Rio de Janeiro, eu não falo com muita certeza não, mas aquela revistinha Seleções, ou foi das Seleções ou foi da revista Cruzeiro, que circulava por aqui antigamente. Certo, ok. Uma outra coisa, a altura do Antônio, a senhora lembra, seria 1,64 m? É, mais ou menos isso. Mais ou menos, né? Não era muito alto, não. Bom, ele chegou a entrar assim, em detalhes mais profundos sobre a relação que ele manteve? Não. Para nós, não. Ele contou mais por cima, né? Como era mulher. Isso. Certo. Ele disse também que os grunhidos que aquela mulher soltava, em alguns momentos dava a impressão que ele estava até ali tendo algum caso com o animal, né? Porque eles ficavam surgindo, os granidos. Isso, e também isso que eu achei muito estranho. A senhora me falou, eu acredito na senhora, a senhora me falou que não era nada, não era bonita não, era até assustadora. Era assustadora. E era baixo, não era pessoa alta, não era pessoa baixinha. Porque isso é importante, porque sabe que tem gente que ouve essa história, fala assim, puxa, eu gostaria, né? Se tivesse acontecido comigo. Mas porque os relatos que a gente lê diz que a mulher era muito bonita, também não era. Não, pelo que ele falava, não tinha nada de bonito, não. E a senhora teve alguma notícia de que ele teria sido novamente sequestrado ou não? Nunca mais aconteceu nada com ele? Ok. Com o Antônio? Não. Não, né? Não aconteceu, por exemplo, dele ser sequestrado para mostrar o filho que ele teve com essa mulher, talvez? Não mais. Mas ele acreditava que ele tinha um filho, ele teria tido um filho com essa mulher? Certeza, né? Você já pensou? A senhora deve ter aí um sobrinho, né? Do espaço aí. É um negócio... A senhora gostaria de conhecer ou não? Não. Certo. Acho que, bom, é isso daí. Uma outra coisa, acho que o Dr. Fontes, senhora Tessa, constatou que ele ficou com propensão para sono, né? Dormir bastante. Ele ficou com uma tendência, o Antônio, de dormir. Ficou. Com sonolência. Principalmente o dia que ele estava assim, mais nervoso, mais... parece que ele pesava, ele sentia que a cabeça dele ficava assim pesada, para andar. Ele chegava a dormir muito? Dormia bastante. Poxa, pesadelo ele tinha? E ele não tinha assim ânimo para trabalho, ele foi perdendo a ilusão, a vontade de trabalhar. Ele trabalhava na lavoura, não gostava de bebida com gado, não gostava não. Porque... mexer com trator, caminhão, mas ele era assim, se ele pegava uma carga, levava para o Uberaba, vendia, aquele lucro que ele tinha, ele comprava tudo, sal, açúcar, querosene, essas coisas assim que não tinha, não existia energia por aqui, e trazia e dava tudo para os pobres. Olha, uma outra coisa que o Dr. Fontes constatou é que ele teve que, parece que desistir de um curso que ele fazia por falta de concentração. Confere? Certo. Ele fazia um curso sim, depois ele foi para Ituiutaba para estudar, não conseguia concentrar. Então confere. O nervosismo que a senhora me falou. Ele voltou a estudar depois que foi para Formosa. Sei. Uma outra coisa é que ele tinha muita fadiga. Ele ficava fatigado, assim, com qualquer atividade. Ficava, sim. Bom, falta de apetite às vezes, ou não? Às vezes, falta de apetite. Não era qualquer coisa que ele comia, não. Parece que ele tinha nojo das coisas. Infecção nos olhos? Não, ele tinha dor de cabeça, ele tinha vista fraca, ele passou até a vista fraca. Mas infecção até não lembro de falar, não.
Porque quando mudou para Formosa, eu acho que eu passei bem uns 5 anos sem ver ele. Depois é que ele voltou na nossa região. Sim. E as manchas, a senhora constatou, né? De tom amarelo de cada lado do nariz. E que desapareceram depois de umas 2 semanas. É verdade. Certo. E, bom, eu acho que é isso aí. Perguntei o que tinha aqui para perguntar. Eu tinha que perguntar por enquanto, senhora Tessa. Mas eu acho que já perguntei quase tudo com relação ao caso, né? Acho que eu até explorei pra diacho a senhora, hein? Nada. A senhora nunca foi tão perguntada, né? A gente que viu muito sozinha, quando encontra alguém para conversar, é bom. Não, mas é que eu sou assim, eu gosto de pegar os dados todos, né? Com muito detalhe, para não ter esses erros. Porque eu leio tanta coisa e eu acho tantos erros. Eu fico indignado com isso, porque isso dá uma confusão na gente, pô. Né? Mas eu acho que tá tudo esclarecido com relação a isso. Então vamos fazer o seguinte, senhora Tessa. Impressionante essas revelações, inclusive informações inéditas aí sobre o caso Antônio Vilas Boas. Inclusive, em breve eu vou publicar um outro áudio também legendado, que foi uma outra entrevista que o Cláudio Tsuyoshi Suenaga fez com outro parente do Antônio Vilas Boas. Então tá imperdível, vai acompanhando aí o canal Enigmas e Mistérios. Espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo adoidado e até o próximo programa com Edson Boaventura Júnior.